Já são 7.200 casos identificados e confirmados no Brasil de febre do Oropouche, em mais de 21 estados do nosso país, e isso é muito importante porque antes era uma doença restrita na região amazônica, e nós já tivemos 3 mortes confirmadas e foram as primeiras mortes no mundo por conta dessa doença. A gente vai falar hoje sobre, então, a doença do Oropouche ou febre do Oropouche, que é uma doença que já existia aqui no nosso país, principalmente na região amazônica, porém está se espalhando aí na região da América Central e da América do Sul, causando grande preocupação. Então vamos entender sobre essa doença para a gente ficar cada vez mais alerta e mais importante, né, além de saber sobre a doença, saber o que a gente pode fazer para prevenir a doença, enquanto a gente ainda aguarda, né, mais informações sobre a doença e também tratamentos específicos para ela. Meu nome é Maite Dadal, eu sou médica especialista em medicina de família e comunidade, e nesse canal você encontra bastante informação segura e baseada em evidências sobre saúde e bem-estar. Então já dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal e comente aqui alguns temas que você gostaria que eu falasse de forma bem aí prática, que a gente consiga compreender para poder aplicar e ser mais saudável no nosso dia a dia. Então vamos falar sobre essa febre, essa síndrome, essa doença, que ela foi identificada pela primeira vez em 1955 em Trinidad e Tobago e foi identificada no Brasil em 1960 durante a construção de uma estrada do Pará. E é uma doença então que desde então ficou restrita aí na região norte do nosso país. Vou até colocar uma imagem que demonstra, né, a principal local epidemiológico da doença. E é uma doença que ela já teve outros surtos e casos isolados no nosso país, porém eram sempre restritos na região amazônica. Mas a gente está tendo casos não só no Brasil, mas também em outros países, e isso tem chamado bastante atenção, que a gente está tendo uma expansão dessa doença. O que faz essa doença sair desse território mais restrito e ir até, né, outros lugares? Como outras doenças, essas mudanças climáticas e também de urbanização que a gente vai tendo no nosso país, no mundo como um todo, facilita com que essas doenças comecem a ser transmitidas em outros lugares. A febre do Oropouche, ela também é transmitida por um mosquito. E o mosquito se chama, eu vou ler porque o nome é algo que eu não estava tão habituada, é o Culicoides paraensis, ou conhecido também como mosquito pólvora. Vou botar a fotinho dele aqui pra gente. Mas também, para piorar a nossa situação, tem outros mosquitos que também podem transmitir a febre do Oropouche. Um deles sendo o Aedes aegypti, que é o mosquito que transmite dengue, zika, chikungunya. Então, realmente é algo que a gente tem que ficar bem atento. E também é uma arbovirose, né? Então, transmitido pelos mosquitos, e também é uma zoonose, ou seja, ela vem de animais. Então, a gente tem um reservatório animal desse vírus que vai, né, através do mosquito, vai sendo transmitido para nós, seres humanos. E quais são os sintomas dessa doença? Então, a gente pode ter febre, mialgia, que é dor muscular, dor nas articulações, dor de cabeça, pode também ter fotofobia, que é aquela sensibilidade à luz, a gente pode ter lesões de pele. E você deve estar pensando, Maitê, eu conheço uma doença que dá esses sintomas também. E o nome dessa doença é o quê? É dengue. Então, dengue, né, que é uma doença também epidêmica e endêmica no nosso país, que tem sintomas parecidos aí com a febre do Oropouche, fica de fato difícil da gente conseguir detectar clinicamente de qual doença que a gente está falando. Então, nós médicos temos que ter bastante atenção e agora começar a suspeitar da febre do Oropouche quando a gente tiver pacientes aí com sintomas das arboviroses mais comuns e mais prevalentes aqui no nosso país. E as complicações? São raras as complicações dessa doença, como casos que podem levar ao óbito, como meningoencefalite, doença hemorrágica. Porém, né, a gente ainda tem muito o que descobrir sobre esse vírus. É algo que ainda temos pouca literatura descrita, muitas pesquisas em andamento. Então, espero em breve poder trazer um novo vídeo para vocês com atualizações do que eu estiver estudando aí sobre essa doença para vocês. A gente consegue diagnosticar através da suspeita clínica e também alguns testes laboratoriais que ainda são muito raros no nosso país, porque a gente está falando de uma doença que ela é bem nova, né? Então a gente ainda vai ter mais desenvolvimento de testes diagnósticos que vão estar mais disponíveis no nosso país. Então, por enquanto, a suspeita é principalmente clínica, mas existe sim a possibilidade de a gente fazer, né, a confirmação através de PCR, de ELISA. E o tratamento? Vocês já viram, né, eu falar por aqui para vocês que tem muitas doenças virais que o tratamento ele é um tratamento de suporte, que a gente não tem
um tratamento direcionado especificamente para esse vírus. Quando a gente fala tratamento de suporte, a gente fala de tratamento principalmente dos sinais, dos sintomas que causam desconforto para o paciente. Então, analgesia, hidratação. E de fato, quando a gente não tem um tratamento muito específico para uma doença, a gente tem que focar muito na prevenção. Então, assim como outras doenças transmitidas por mosquitos, a gente tem que cuidar das picadas, né? Então, utilizar repelente, né? Ou colocar telas nas janelas, evitar, né, nesse momento, viajar para esses locais endêmicos, principalmente região amazônica, ou, né, se a gente vê um paciente que retornou dessas áreas, acender uma luzinha aí que esse paciente pode ter, né, a suspeita caso ele venha apresentar esses sintomas. E atualmente a gente ainda não tem vacina direcionada para essa doença. E também, igual eu falei para vocês, é algo novo que tá, né, pela primeira vez chamando uma atenção maior e com certeza virão muitos estudos e virão muitas respostas para essa doença específica. Espero que vocês gostem desse vídeo e eu vou deixar linkado aqui outros vídeos para vocês assistirem no canal, maratonarem e se tornarem cada vez mais donos da sua própria saúde. Um abraço e obrigada pela atenção.